Se você fizer uma análise comportamental da importância da política para o brasileiro dos últimos 10 anos, o brasileiro mudou muito. Hoje, se você perguntar quem é o galã da novela da Globo, se você perguntar os 11 jogadores da seleção brasileira, provavelmente essa pessoa não vai conseguir te responder. Mas muitos brasileiros, se você perguntar quem são os ministros do STF, quem são os ministros do Lula, quais parlamentares são melhores, quais você não gosta, é muito mais fácil de um brasileiro responder. E uma coisa é certa: essa atenção que o brasileiro dá à política, essa cobrança, hoje a gente sabe que se deve ao Bolsonaro. A Daniela Lima, ela fez uma análise que, incrivelmente, ela reconheceu que Bolsonaro se tornou um gigante da política. Ela que é totalmente esquerda, contra o Bolsonaro, mas o Oi Luiz TV, ele fez uma publicação onde ela reconhece o tamanho que o Bolsonaro construiu na política. Como que ele fez isso? Fazendo com que as pessoas se interessem por política. E hoje, se você conversar com um dos apoiadores do Bolsonaro, ele vai te saber responder muita coisa por política, sobre política, porque ele interessa, ele acompanha, ele vai nas redes sociais. E um dos pontos que chama atenção também é a organização do Estado. Você, brasileiro, começou a se preocupar. Peraí, por que um ministro do STF entra lá e fica a vida inteira, enquanto que um deputado ou um senador a gente vota e fica só por um tempo? Peraí, por que o ministro do STF é indicado pelo presidente e não é eleito igual os demais? Afinal, todo poder não emana do povo? Então, um dos assuntos que ganhou ainda mais discussão é mandatos do ministro do STF. O prazo disso. Há 2 semanas atrás, o Rodrigo Pacheco voltou a defender que tem que se limitar os mandatos para os ministros do STF. Essa fala do Pacheco não agradou, mas nem um pouco mesmo a turma do STF ali. Não agradou. O Gilmar Mendes se manifestou, falou que isso é um absurdo. Mas enfim, é mais do que justo. Eu não vejo a mínima possibilidade de haver diferenciação do STF em relação aos outros poderes. Na minha visão, os ministros do STF têm que ser eleitos e têm que ter mandatos fixos, ou seja, um tempo de mandato. E aí é onde a gente vai entrar a nossa primeira pesquisa de hoje. Eu resolvi perguntar para vocês e quis saber, na sua opinião, quanto tempo deve ser o mandato de um ministro do STF? E aí nós contamos até agora, de ontem para hoje, quase 70 mil votos, 69 mil votos. 1% dos votantes aqui entendem que tem que ser vitalício, manter como está. O ministro do STF entrou, ele tem que ficar para o resto da vida. A maioria, 76% de quem votou, acha que no máximo 4 anos. Um ministro do STF não tem que ficar mais que 4 anos sentado na cadeira do STF. 22% entende que 8 anos é o suficiente. E 1% acha que 12 anos é interessante para a cadeira do STF. Então, a grande maioria de vocês entendem que 4 anos, 76%, essa é a pesquisa de opinião. Eu vou um pouco mais além, eu estaria nos 22%. Eu acho que 8 anos, assim como o senador, é interessante, com alternância, ou seja, em 4 anos você muda um pouco dos ministros, depois 4 anos você muda o restante. Isso para manter até uma segurança jurídica a mais. Eu iria aqui por esses 8 anos, mas, para mim, acho que 4 anos também equipara aí o caso a deputados e senadores, a deputados aí, tá? Vamos lá, outra matéria agora. Que tal a gente falar sobre Lula? Pois é, prepara que o Lula vai dar um passeio no Caribe. Não sei se a Janja vai, né? Se for e você não achar bom, dane-se. Ela conquistou aquele lugar e ela vai para o Caribe com o Lula. Pois é, o Lula ia ter um evento em Curitiba, bem na véspera que o Bolsonaro estava lá. De repente ele desistiu e não quis mais. Então, matéria do Pleno News, Lula cansou a ida a Curitiba e o motivo, se encontrar com Maduro no Caribe.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participaria de um evento em Curitiba, no Paraná, nessa quinta-feira, para anunciar investimento do Estado, mas o evento foi cancelado. Nessa mesma data, o petista estará na ilha São Vicente e Granadinas, no sul do Caribe, participando de uma reunião com os presidentes da Guiana, Irfan Ali, e da Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos lá. A gente precisa falar sobre essa questão da Venezuela agora. O que está rolando? O Maduro resolveu fazer um plebiscito ali para saber se ia roubar parte da Guiana. E isso não agradou nem um pouco. Os militares, vendo tudo isso acontecer, mandaram reforços militares, os americanos mandaram reforços militares para poder fazer treinamentos ali, ou seja, dando um sinal para o Maduro: olha, se você invadir, a gente entra na guerra. Pois é, então tá prestes a estourar uma guerra. Só que eu vi um editorial da Madeleine Laxo que eu achei super interessante. Será que isso tudo é um teatrão? Será que não passa de um grande teatro? O que acontece? Os Estados Unidos estão pressionando o Maduro para que o Maduro faça literalmente eleições. Eleições livres. Ninguém acredita nisso. O Lula também disse que está cobrando do Maduro para que aconteçam eleições livres na Venezuela. Também ninguém acredita nisso. A grande questão aqui é que, se realmente for acontecer, o Maduro precisa ganhar ali uma popularidade junto ao seu povo. E aí, ele resolveu fazer esse auê para falar que é o grande defensor e lutador pela Venezuela, para ganhar uma popularidade. Dizem que o povo da Venezuela apoia muito essa invasão de Essequibo, porque é uma região rica, vai trazer riqueza para a Venezuela. E lidando com uma população que está pobre, está precisando de grana porque o Estado não ajuda, se vai entrar grana, é lógico que eles apoiam. E aí dizem que isso pode ser um grande teatrão. Ele só fez para, eu vou aumentar minha popularidade, mas não vou fazer nada. Só que esse teatro tomou uma proporção maior. Tomou uma proporção no sentido de que, não, e agora? Eu já fiz esse auê todo, os Estados Unidos já entrou na história, e se eu arregar agora, vai ficar feio para mim. E aí chegou a chance de ajudar o companheiro. Pois é. E aí o que eles fazem agora? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, o Lula vem, o Lula é o convidado para ser o grande mediador numa mesinha de boteco com uma cervejinha para pregar paz. Vem o presidente da Guiana, que está se borrando de medo de se estourar uma guerra mesmo, não quer que isso aconteça. A Guiana está crescendo economicamente, ele não quer que isso aconteça. Vem o Maduro, que não está querendo entrar nessa história aí, que não está querendo entrar nessa batalha aí. O Maduro querendo se isentar da responsabilidade. Senta os três. Pois é, vamos fazer isso não, né? Não. Lula é o salvador da paz aqui na América do Sul. Beleza, deu um prêmio Nobel para o Lula. Então, assim, tudo isso pode parecer um grande teatrão, tá? Então, pode ser que realmente o Lula promova a paz na Venezuela. A paz de uma guerra que ninguém estava querendo que acontecesse. Pois é. Vamos ver o que vai dar tudo isso aí, porque a Venezuela já é rica demais em petróleo, não está sabendo nem explorar isso. Vamos falar da Janja agora, o caso do hackeamento da conta dela do Twitter, que isso aí tem uma cara de segunda intenção gigantesco. Olha só, matéria do jornal Metrópolis, a Janja foi hackeada no X e perfil posta xingamentos obscenos. Sabe, uma coisa patética, uma coisa ridícula que aconteceu, esse hackeamento das contas da Janja. E aí, o Sargento Farrur, ele fez uma publicação aqui, né, colocando: urgente, perfil da Janja Lula da Silva é hackeado. E aí os perfis, as postagens são patéticas. Enéas é foda, um salve pro Zé Goiaba. O Alexandre de Moraes é um bandido e logo vai sofrer impeachment. Nada que ele faça vai impedir a gente de falar a verdade. Enquanto tenho tempo, falarei mais e mais. Eu apoio o mensalão. O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar, vai Neymar. Então, assim, são coisas ridículas, sabe? Que, sabe, em qualquer lugar onde seja sério, acho que ninguém vai achar que isso aqui é algo interessante, né? Então, assim, a turma
da esquerda já começou a vociferar, né? Ah, isso é coisa da extrema-direita. Canalhas, criminosos, hackearam o perfil da Janja, diz ministro Pimenta, e aí é lógico, já veio o Silvio Almeida, todo mundo. E alguém que eu acho que está longe do Twitter ultimamente, não está postando muito, é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas enfim, o que está acontecendo é que começou uma uma campanha ali para descobrir o que aconteceu, é a extrema-direita que está fazendo isso, uma verdadeira cortina de fumaça. E aí, me lembrou muito o caso do Alexandre de Moraes, cara, tá todos os jornais falando sobre isso. Você lembra o caso da suposta agressão do Alexandre de Moraes, que até hoje ninguém nunca viu as imagens, um auê, um bafafá, vamos aprovar um projeto, vamos criminalizar tudo, de repente o negócio abafou? Pois é, com essa história de hackear o perfil da Janja, levantou o coro aqui, e alguém está se beneficiando disso, de vamos levantar novamente o perfil, o projeto o PL da censura. O Carlos Jordi, que é deputado federal, ele publicou o seguinte nas suas redes sociais. Logo após o hackeamento da conta da Janja, e aqui ele escreveu esbanja, né, mas é da Janja, o gabinete do ódio da esquerda inundou as redes com campanhas pedindo a regulação das redes e a aprovação do PL da censura. É apenas uma feliz e oportuna coincidência. E ele escreveu mais. Qualquer ato de violência em política é apenas propaganda, preparando jogadas de poder mais decisivas. Para saber quem o planejou e o comandou, basta averiguar quem tirou proveito político dele nos dias que se seguiram. Esta regra é praticamente infalível. Olavo de Carvalho. E realmente a gente vê, a gente começa a perceber que tem um beneficiamento dos atos políticos e das violências políticas. É 8 de janeiro, caso da agressão do Alexandre de Moraes, esse caso agora do hackeamento, e se dá um dia antes da eleição no Senado, ou da sabatina, para mim eu trato como a mesma coisa, eleição ou sabatina, no Senado, para enquadrar o ministro ali como o ministro do STF, o Dino como ministro do STF. E aí, como eu disse, volta a falar sobre a PL das fake news. Alvo de hackers, Janja relatou cobranças a Big Techs responsáveis por muita violência digital. E aí começa a levantar o coro de novo. Essa matéria é da Folha de Pernambuco. Então, o que aconteceu foi que eles estão explorando bem esses ataques aí que aconteceram à Janja. O UOL chamou a Janja já para já dar um pronunciamento sobre o caso. Janja fala que ataque hacker. O que sofri ontem, muitas mulheres sofrem. Mas não é só mulher não, Janja. O Moro, você deve lembrar, também sofreu um ataque hacker. E muitos de vocês comemoraram muito esse ataque hacker que aconteceu aí com o Sérgio Moro também. A questão aqui e a realidade dos fatos nós devemos repudiar sempre quem faz esse tipo de situação. E aí uma investigação deveria efetivamente apurar, tá? Mas a mídia fazer um auê estrondoso nesse momento é muito, mas é muito, vamos dizer assim, favorável, proveitoso para a esquerda nesse exato momento. E uma vez que fique constatado quem fez esses ataques, que seja preso. Se for da direita, cadeia mesmo. Tem que ser preso. Se for da esquerda, também. Que tal? Não dá para saber, tá? E se for só mais um moleque isentão aí que tá querendo brincar e tirar onda? Que faça. Que faça. Que seja preso. A grande questão tem que apurar muito. E dentro de política, nem a verdade é a verdade. É uma coisa muito complicada, né, dentro da política. Vou falar de outra matéria aqui para vocês agora. Matéria do jornal O Povo, então eu sempre cito a fonte para vocês. Ministros e parlamentares criticam Camilo Santana. Ele é um dos intocáveis. O que está acontecendo? Tá? Só para você entender. Quando falo em intocáveis, eu lembro muito do filme, né? Que tinha ali que era o Tarantino. Não lembro quem que era o nome do ator principal ali, que tinha escândalos de corrupção, a polícia toda vendida, você lembra disso? Pois é. O que está acontecendo? Dentro da política hoje, dentro do próprio PT,
está acontecendo um jogo de busca de protagonismo, um jogo de, sabe, de conflito interno. É a Gleisi batendo de frente com o Haddad, são ministros batendo de frente com ministros, e olha só. Abre aspas. O Camilo não tem postura de ministro. É fraco. Esbravejou um colega palestiniano, ministro também, contra o ministro da Educação, Camilo Santana, que é do PT do Ceará. A fala foi em alto e bom som e dita por um ministro que dá expediente dentro do Palácio do Planalto. Ao perceber que havia passado do ponto, tal autoridade voltou a se dirigir sobre Camilo, mas em outro tom. Ele ainda é um dos preferidos do Lula. O presidente o ama, é um dos intocáveis. Ou seja, a gente vê, sabe, o jogo de intrigas, o jogo de, sabe, de interesses que acontecem dentro da política e que, sabe, fica escancarado de uma forma nítida, principalmente nesse atual governo, que a gente consegue perceber e perceber muito. Vamos lá, tem uma crítica aqui publicada de uma matéria do Jornal do Estadão, e o Hélio Lopes, mais conhecido como Hélio Negão, deputado, que fez a postagem. Não foi por falta de aviso. Matéria do Estadão. Com Lula, o Brasil gasta como um milionário, apesar de ter renda de classe média. E o resultado é sempre o caos, né? A preocupação com a economia é zero. Na verdade, só querem deixar o povo mais pobre, mas eles continuam vivendo a vida luxuosa que desejavam. Bolsonaro avisou, nós avisamos. Agora, todo mundo paga a conta. E efetivamente é isso. Todo mundo hoje tem que pagar essa conta e essa conta vai sair muito cara. Vamos lembrar da Dilma Rousseff, é economista do ano, tá? Se você não sabe, a Dilma Rousseff foi considerada a economista do ano. Pois é. E a Dilma Rousseff deixou um dos maiores rombos dos últimos 127 anos no Brasil. É a esquerda no poder. E agora eles estão de volta. E tem muita gente falando que a economia está indo bem, está surpreendendo. Mas tem um dado aqui que não sai da minha cabeça. Matéria do jornal Metrópolis. Por que as recuperações judiciais podem se aproximar de recorde em 2023? Pois é. Não entendo como que a economia pode estar melhorando se as empresas estão falindo. Eu tenho uma visão aqui, tá? Para mim, quem gera riqueza no país são as empresas. São aquelas que produzem, são aquelas que pegam o insumo, faz a transformação, que contrata. Essas são as verdadeiras fontes de riqueza do país. Mas dá uma olhada nesse dado. O total de pedidos de recuperação judicial de empresas brasileiras pode se aproximar, em 2023, do recorde histórico já registrado no país, de acordo com a informação do Serasa. De janeiro a outubro deste ano, só de janeiro a outubro, 10 meses, 1.128 companhias recorreram a esse instrumento, o que corresponde a um aumento de 61,8% em relação ao mesmo período de 2022. Então, como que pode as empresas estarem quebrando, pedindo falência, recorrendo à recuperação judicial, literalmente para não falir, né? Pedindo a recuperação judicial ali, mas como pode? Apenas em outubro, segundo o indicador de falências e recuperação judicial, 162 empresas pediram recuperação judicial, um aumento de 51,4% e a maior marca para um único mês em mais de 4 anos, desde julho de 2019. Olha só os dados aqui que eu trago para vocês. Também é o maior número para outubro desde o início da série histórica de 2005. Na comparação com o mês anterior, os pedidos deram um salto de 19,1%, ou seja, do mês passado, né, de setembro para outubro, subiu 19%. A recuperação judicial é um processo, isso aqui depois eu explico para vocês. Até o momento, o recorde anual da série histórica do Serasa foi registrado em 2016. Adivinha quem estava na presidência em 2016? Lá, teve 1.863 pedidos de recuperação judicial no Brasil. Em 2017, o número caiu para 1.420, com Temer, se mantendo praticamente estável. Em 2018, Bolsonaro caiu para 1.408. 2019, já atuação 1.300
e 87, já no ano de Bolsonaro, né? Em 2020, já no primeiro ano da pandemia, caiu, mesmo com a pandemia. Olha, 1.179. Isso durante a pandemia. Em 2021, primeiro ano de recuperação da pandemia, somente 891. E em 2022, somente 833. Hoje, sem pandemia, 1.128 só nos 10 meses. Ou seja, vai dar um aumento aqui de mais de 60%. Bem mais de 60%. E aí a minha pergunta para você vai passar dos 70%. 60% já deu. A minha pergunta para vocês é: como é que pode a economia estar indo bem? Como é que pode todos os indicadores dizerem que a economia está bombando? Eu não entendo. Eu acho que eu preciso refazer o meu mestrado em comércio exterior aí, em comércio internacional, porque em todos os países que você estuda economia, um fator de crescimento é o crescimento das empresas. Aqui no Brasil, tem uma regra diferente. Pois é. Valeu, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. Se gostou, coloca no comentário. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente vê vocês no próximo editorial. Grande abraço, fica com Deus.